Aquele deslize alguma coisa. Olá, bom dia, 8 horas e 38 minutos, terça-feira, 8 de julho de 2025. Lembrando aí, amanhã, 9 de julho, para quem está no estado de São Paulo, até porque estamos falando para todo o planeta, amanhã é feriado, né? Quebrando, dando uma aliviada na tensão da sua semana, dia 9 de julho de 2025. Lembrando que 9 de julho é feriado, já foi ponto facultativo do Estado, mas hoje é feriado por conta da Revolução Constitucionalista, né? E já houve aí uma época que era apenas ponto facultativo e não eram todas as cidades do estado de São Paulo que encampavam. Mas aí o ex-governador, falecido governador Mário Covas, disse o seguinte: uma data importante, entre outras, nós temos, então sacramentou um feriado. Mas hoje, que não é feriado, hoje é dia de labuta, né? Vamos laborar para que possamos aí pagar as contas, até porque o governo precisa arrecadar. Se a gente não paga, o governo não arrecada. Hoje é o Dia Nacional da Ciência, Dia do Pesquisador Científico. Um abraço a vocês, importante demais para a vida de todos nós. Hoje é dia do padeiro, né? Falei do padeiro, não vai entender errado. E dia do taxista, né? Dois profissionais importantes e sumindo, né? Ambos, tanto o taxista como também o padeiro, então estão sumindo. E hoje um abraço especial, até porque tem o Jamerson lá no Sergipe, Rádio La Sociedade de Sergipe. Hoje, Sergipe comemorando 195 anos de emancipação política. Então, povo sergipano, um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pela audiência também. Virgínia, às 8 horas e 36 minutos, WhatsApp da Rádio Star News. Lembrando, nós estamos ao vivo pelo nosso site, radiostarnewssantos.com. Pelo nosso site, abre uma aba e você baixa o nosso aplicativo novo em Android e iOS. E aí você já tem a nossa nova, né, possibilidade de acompanhar ao vivo música, informação, prestação de serviço 24 horas. Onde você estiver, leve a gente na palma da mão. Estamos daqui a pouco pelo YouTube, pelo Facebook e também por Radiosnet, a maior plataforma de rádio no planeta. Lá estamos também. Às 8 horas e 37 minutos, o WhatsApp e o Bom Dia da Virgínia aqui na Rádio Star News. Bom dia. Bom dia. Aí para os amigos portuários de todo o Brasil, sobre o patrocínio aí de Emulis Logística, soluções em comércio exterior há mais de 25 anos, facilitando a vida de quem quer importar, exportar e transitar a sua carga. Se o seu modal é rodoviário, então não tenha dúvidas. Ligue 469-8686. Ou se você quiser, acesse emulislogistica.com.br. Bom dia, meu querido Marcos Muniz, que adora um bom frio, até porque o bom frio sugere bom vinho, sugere um bom prato. Eu digo que o inverno é bom porque todo mundo come bem, come melhor, se veste melhor e vive sem aquele calor, né? Porque o governo já nos sufoca, nos dá aquele calor diário. Então o inverno vem muito bem. Bom dia, Marcos. Obrigado pela presença. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgília. E hoje com um grande amigo, o calor humano aqui do nosso amigo Arnaldo Barreto. Uma enciclopédia aqui do Porto de Santos, né? Com muito tempo, participou de todas as transformações aí. Acho que algumas do Porto, né, Barreto? É verdade. Isso aí. Em 50 anos de história, não do Porto, ele tem essa história pessoal. Nosso querido Arnaldo Barreto, engenheiro civil e foi dirigente da antiga Codesp, hoje Autoridade Portuária. Muita gente, quando ele participa aqui, diz assim: pô, conheço o Arnaldão, hein? Há muito tempo, história do Porto. Prazer em revê-lo mais uma vez, firme e forte, sacudido conosco aqui, para falar um pouquinho desse nosso porto, que é o maior da América Latina, um porto importante e que está vivendo em um momento de muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. E eu vou comentar um dos nossos temas principais, o questionamento do presidente da Autoridade Portuária em relação a alguns aspectos que envolvem o túnel, envolvem a dragagem do canal e muito mais, né? Propriedade da obra do túnel. Quem será o proprietário do túnel? Serei eu? Será o Marcos Muniz? Será o Arnaldo Barreto? Não, já de antemão vou responder não. Daqui a pouco vou dizer quem quer ser o dono da obra, até porque nós temos município, temos autoridade portuária, temos governo estadual e temos o governo federal, que tem uma fome para ser dono de tudo. Se bobear, eles batem na sua porta, vim tomar posse da sua casa. Só precisa colocar o dinheiro. Exatamente. Quem é dono é quem coloca o dinheiro. Exato, é quem banca, né? Quem banca. Inclusive, aqui a gente é assim, se você sentar na ponta, você paga o café e o almoço, que é o dono. Então, deixar bem claro, né? Mas
tem aí esse tema para você. Lembrando, deixa eu mandar já um abraço ao meu querido Antônio Sanches no Guarujá, lá em Pitangueiras, grande. Não conheço pessoalmente, mas faz elogios demais aqui ao programa, a Rádio Star News, e está sempre conosco aqui, parabenizando o programa aí. Sol no Guarujá e temperatura aí na casa dos 19 graus. Mandar um abraço para a dona Sônia, sua esposa, e para o Luizinho, filho que está na Irlanda estudando e torcendo muito para um Brasil melhor. Te mando um abraço também para o Denilson na Curva do Oeste, em Praia Grande. Manda um abraço também para o prefeito Alberto Mourão, lá em Praia Grande. Te espera que a Poligonal possa chegar também no seu município, possa chegar em Praia Grande e também a todos nós aqui. Mas lembrando, né, o painel do Porto está começando e com muitas informações também, né? E eu já vou começar com esse assunto aqui, já que eu citei, vou abrir a nossa pauta aqui, mandando um abraço também lá para o Wellington de novo, né? E o Wellington que destaca uma turma lá de 23, lá no terminal em Itajaí, ao lado ali de Navegantes, da JBS, né? Um abraço para vocês aí. A JBS está de olho aqui em Santos também, viu? Estou em informações quentes, não posso falar a fonte, mas muito para se falar também em relação do que está acontecendo. Agora, o presidente da Autoridade Portuária de Santos, né? O Anderson Pomini, ele está bravo. Recentemente mandou recados importantes aí à Autoridade Portuária para o governo do estado e também, né? Ele está mandando recado direto para que eles estão envolvidos aí em várias questões com relação ao touro. E o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Marcos e Arnaldo, declarou o seguinte, que a Autoridade Portuária de Santos, a APS, quer ser a proprietária da obra do túnel Santos Guarujá e fará exigências ao governo de São Paulo. Ele disse que já mandou um documento ao governador, o governador que esteve em viagem a Lisboa, né, buscando recursos. Pleitear é importante, até porque a própria Autoridade Portuária, Marcos, diz que tem aí um recurso, né, mais de 2 bilhões, se o governo federal precisar utilizá-los, tem à disposição, mas ela dá prioridade às obras de infraestrutura aqui do Porto, para atualizar o nosso porto. Está certo o Anderson Pomini em cobrar essa propriedade? E como você disse, normalmente quem cobra a propriedade é quem banca, né? Na realidade, a população ela quer só essa mobilidade urbana que é extremamente necessária, né? Estão ilhados, né, há tantos anos, são 16 mil veículos transitando nesse ferryboat, é impossível você estar do outro lado da ilha, atravessar de manhã, é sempre grandes filas. Então, que eu acho que a população, no geral, quer a celeridade dessa obra, a construção, conclusão, independente de quem será. Mas, assim, eu acho mais que justo a autoridade portuária, ela administra até as poligonais, né, com ampliação, ela também ter o mando dessa grande obra que será dentro do canal do Porto Santos. Sim. Então, a administração, sem dúvida, acho que deveria ser da autoridade portuária, até porque faz mais sentido, né? Faz sentido, né, Arnaldo? E principalmente o seguinte, quando se colocou a primeira sugestão nos últimos 2, 3 anos dessa obra, a autoridade portuária foi que veio à frente puxando todo o projeto, dizendo o seguinte, já estamos convocando aí especialistas para fazerem um estudo geral da obra, né? Por onde seria o melhor caminho, por onde seria o melhor percurso, qual a melhor forma construtiva. Uns falavam de forma subterrânea, o atual projeto é imerso, e eu acho que a autoridade portuária acho que valoriza muito a questão dos Santos, né? A cidade de Santos, a cidade do Guarujá, tem um sonho de praticamente 100 anos deste túnel, muitos brigaram. Anteriormente, o governador, inclusive o João Dória, achava que era melhor uma ponte, e aí colocaria uma ponte, mas definiu-se que a ponte não seria interessante, importante, porque poderia atrapalhar a movimentação do porto. Mas eu acho que o Anderson Pomini, que vem até bem à frente aí da autoridade portuária, tem razão em solicitar, tem razão em cobrar, e ele, inclusive, já solicitou audiência com o ministro Silvio Costa Filho para discutir isso, nível federal, e também com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, nível estadual. Ele não quer plaquinha, ele diz que quer literalmente que a autoridade portuária seja a proprietária, até porque ele também está cobrando, não só isso, e é importante citar, que eu acho que o Anderson Pomini está muito certo, que ele quer saber o seguinte, além da propriedade do projeto, ele quer entender que essa obra não atrapalhe a movimentação do porto, que não atrapalhe a entrada do canal do porto, que não atrapalhe o dia a dia das empresas que ali trabalham, que não atrapalhe a chegada e a saída da logística de veículos, né, dos caminhões no porto. Ele está preocupado, ele fez um documento, o Marcos e Arnaldo, solicitando pelo menos 12 questões, e ele está certíssimo, porque quando você fala em obra, você tem maquinário, você tem operário, você tem todo um trânsito, né? Isso não pode atrapalhar dentro do mar, porque tem gente que acha que o porto é só o mar que entra na vista, não. Para que os navios sejam descarregados e carregados, tem que chegar caminhão. Ele teme também a paralisação disso. Na realidade, acrescentando, né,
além da questão de mobilidade urbana, nós temos uma mobilidade portuária, né? Exato. Que é extremamente importante. Agora, assim como ele fez nas poligonais, né, aliás, eu sempre costumo falar aqui, não sei se há de concordar, mas assim, uma das melhores coisas que aconteceu com o Porto nesses últimos anos, 100 anos de Porto ou mais, foi o zoneamento da área portuária, definindo cada terminal, né, porque o Barreto sabe muito bem, ele participou da história, ele viveu a história, quando foi feito os arrendamentos, cada um pegou um pedaço do Porto, né, de forma desordenada, então sem a preocupação de qual carga seria segregada para cada região. A mobilidade portuária é mais importante, tão importante quanto a mobilidade urbana que se quer. E se você você coloca, né, essa grande obra para autonomia ou do Estado ou do município, isso pode ter uma temeridade muito grande para o objetivo principal da obra, que é realmente ter a integração da margem esquerda para a margem direita, não só de mobilidade, mas também dos veículos caminhões. E essa preocupação do Pomini, ela é muito justificada e ela tem uma autenticidade importante, porque em se falar de fazer a obra, né, Arnaldo, você tem todo um trânsito, toda uma operacionalização diária do porto. Ele não para, 24 horas. Então, muita gente está, mas quando for começar a montar, aí vai ter uma paralisação. Não. Só no você ter a movimentação da empresa ou das empresas que vão fazer a concepção da obra, o canteiro de obra, você terá um canteiro provavelmente do lado do Guarujá, mas também para o lado de cá, muita coisa. Então, você vai ter uma movimentação. Isso não pode interferir no dia a dia do porto. A gente sabe que vai ter algum momento que vai interferir, mas o mínimo possível. Então, a preocupação do Pomini cobrando isso do ministro Silvio Costa Filho, cobrando o governador, cobrando de todas as autoridades envolvidas, é muito pertinente. Até porque também vale lembrar que essa é uma obra que não vai ser uma obra feita a toque de caixa. Levarão alguns anos para que a obra seja totalmente concluída. E tem, inclusive, depois uma informação importante, o Muniz, você conhece bem o bairro do Macuco, o pessoal do Macuco preocupadíssimo, né, com a questão da desapropriação. E eu tenho uma informação quente aqui, vou passar para vocês, que o governador, inclusive, está chamando para uma reunião. Mas, Barreto, é importante que alguém chame para si essa responsabilidade de cobrar. Você tem que ter o maestro. Todo mundo quer aparecer na foto. A gente tem uma briga até política do governo do Estado, que vai virar uma briga política com o governo federal, porque ano que vem tem eleição. Então é o seguinte, todo mundo quer sair na foto. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Meu amigo Marcos, um empresário bem sucedido. Uns 30 anos. 30 anos. Um empresário bem sucedido aqui, porque ele também viveu ele sabe de onde ele veio, como é que ele começou e onde ele está, não é isso? Exato. Participou também de todas as transformações portuárias, como eu, 48 anos lá dentro, mas não é só 48 anos. Eu tinha pai, avô e bisavô lá dentro. Nossa. Eu sou o único quarta geração do Porto. O único. Olha só. Tá? Então, eu participei de tudo isso. Família Barreto. E dos 48 anos, 10 anos eu fui diretor de engenharia. Então, eu participei de todas as obras. E digo para você, nenhum momento do Porto é igual a esse que nós estamos vivendo. Imagino. Primeiro, alinhamento governo estadual, municipal e federal. Nunca. Nós tivemos Fernando Henrique Cardoso de presidente, nunca ajudou nada aqui. Nós tivemos vários presidentes, nunca olhou para cá. Sim. E o Porto é deles. Mas queriam o Porto tirar... não é estadual. Exato, eles queriam tirar a fatia deles sempre. Nós sempre sustentamos outros portos. Existia adicional de tarifa portuária, que era 20%, que recolhia de cada tarifa e mandava para os outros portos para sobreviverem. Hoje não precisa mais. Basta ver, né, Arnaldo, que a família Guilherme tirou muitos recursos daqui, levou 99, isso. Opa. E hoje é o maior porto do Hemisfério Sul. Sim. Essa obra que está saindo agora tem que sair, mas não é só ela, não. A contrapartida dessa obra é a acessibilidade que vem de São Paulo. Seja via Cônego Domênico Rangoni, seja via Cubatão, seja via... Por onde for, tem que abrir a acessibilidade. Porque se você implantar o túnel hoje, vai desafogar a balsa, mas vai sufocar a entrada da cidade, se não tiver mais pistas. Isso porque a previsão, hoje, são 15 mil carretas, 12 a 15 mil carretas desce diariamente. A previsão é 30 mil carretas. Olha aí. 30 mil carretas por dia. Sabe o que é isso quando o túnel estiver pronto? Muita coisa. Daqui 4 anos, daqui 5 anos. Então, se você não fizer o resto, é o que eu disse, Pomini hoje tem que aproveitar. Sim. Porque, politicamente dizendo, ele tem mais 1 ano de vida, né? Exato. Porque espera-se que esse governo acabe daqui a 1 ano. Exato.
normalmente, quando acaba, muda-se tudo. Há uma troca do comando. Eu espero que quem venha... Muda o ministro, muda tudo. Muda tudo. Eu espero que quem sente nessa cadeira seja uma pessoa tipo Pomini. Pomini é um cara arrojado, um cara que alinhou todo mundo. Mas esse não é um erro? Isso que o Arnaldo colocou com muita sapiência. Parabéns, Arnaldo. Não é um erro, Marcos. A gente sabe, é claro, independentemente de quem está no governo, mas é sempre trocar, e aí aquela pessoa leva 1 ano ou 2 para aprender erro o que grave. Erro grave. Você tira muita gente que tem competência. Eu não vou aqui ficar citando nomes, mas... E aí você troca essas pessoas, você perde 1 ano ou 2 até a adaptação. E quando essa pessoa está acostumando e aprendendo, ele fala assim, pô, eu quero conhecer os empresários da área de logística da região, eu quero entender os problemas, eu quero entender qual a solução, que eles têm mais experiência do que eu. Aí alguém fala assim, vamos trocar o sujeito lá, porque ele está trabalhando. E outra coisa, você acha que, por exemplo, vamos ao caso do nosso amigo Muniz aqui, você acha que um diretor que vem de fora, de Santos, para assumir um cargo de cadeira de diretor, sabe mais que o Muniz? Quantas bicicletas atravessa na balsa? Não. Quantos carros vêm para ficar? Você falou do número de caminhões por dia, quer ver só? Ô, Marcos, me permita a pergunta aqui. Mais ou menos, quantos caminhões transitam no sistema Anchieta Imigrantes vindo ao porto? Nós tínhamos uma expectativa, né? 6 anos fizemos esse levantamento lá no Sindizan. Aliás, o Sindizan recebeu a visita do Pomid. Isso nunca aconteceu na história do Sindicato dos Transportadores. Nunca aconteceu. Olha aí. Ele se mostrou interessado nas pautas, aceitou as reivindicações, o direcionamento, porque o ideal é quem vive o dia a dia. Sim. Quem sente no couro, né, como diz essa aí, é que sabe realmente o termômetro do porto. Insisto em falar em ESG no porto, sem o trabalhador ter um banheiro para fazer a sua necessidade, é a coisa mais absurda do planeta. Absurdo. Tá? O Barreto vivenciou isso na Codesse. Você tinha cantina, você tinha pessoal para fazer, os motoristas tinham pelo menos um local para ficar. Não existe isso mais. Então, assim, é falácia, é narrativa. Se falar em ESG no porto, sem você dar infraestrutura para o trabalhador. Muito bem lembrado, Marcos. Eu vou me lembrar aqui de moleque, 18 anos, eu na Eudimar, ganhava aquela licençazinha para entrar lá para conferir se não tinham levado nenhuma máquina da Caterpillar lá no porto. Tinha um gazinho para tomar um cafezinho. Hoje você não tem nada. Isso é consideração com o trabalhador. Exato. Exatamente. Agora, voltando, nós fizemos esse levantamento há muito tempo, 6 anos, 8 anos, se falava em 14 mil. 14 mil veículos Hoje se falam em 16 mil. O Porto, há 4 anos atrás, tinha uma volumetria de 4 milhões e 200 teus. Eu falo sempre em container, porque é um negócio do Porto, o negócio é container. Não vamos desprezar o commodities, nada disso, mas assim, a cidade ela vive de container. Container, peça, sabe, o excedente, o backbook. É a embalagem que protege a carga. Exatamente. E ponto final, porque é carga de valor agregado. Exato. E a movimentação maior é de 20 teus? Não. Tanto 20 como 40. O objetivo do Porto Santos é atingir 6 milhões de teus em 2030. Sim. Tá? O 10º maior porto do mundo é o de Rotterdam. Até então, tinha uma volumetria de 10 milhões. Então, você vê qual o distância... 10 milhões. 10 milhões. Isso eu estou falando de estatística já de algum tempo. Então, você vê o quanto distante nós estamos do 10º colocado do mundo. Nós estamos com 5,5, não é isso? 5,5. Então, o objetivo é chegar... E agora vão lançar o STS-10, que é para, em plena carga, aumentar mais 50% sobre os 5,5. Ou seja, vai a 8. São 3 milhões Como que tu vai fazer? Como que você vai aumentar o trânsito desse sem ter mais acessibilidade? Agora, o grande negócio, eu sempre falo aqui, Barreto, nós criamos gargalo em terra e em mar. Né? Nós temos gargalo de caminhões e gargalos de navio. Exato. Isso foi sempre falado, e agora eu vou corrigir até o Eduardo aqui no sentido seguinte. O nosso porto, aliás, o nosso país, em que tange a infraestrutura, sempre foi conduzido com um projeto de governo. Sim. Eles estão pensando na próxima eleição. E pouco estão interessados. Perfeito. Agora vai ser muita narrativa de inaugurar. Falar que vai. Agora estão falando, isso já existe, né? Uma tendência. Aliás, nós fomos uma das primeiras empresas a fazer uma primeira exportação para o Peru através do Acre, né? Que eu atendo de Cáceres ao Chuí, do Rio Grande ao Pecém. Através do Acre.
Fizemos isso. E não tem carga por Zipline, né? Não tem. Costumo falar isso Tem que aqui, subir. que eu falei lá em 2003, gente. Se vocês pensam que vai entrar carga de Zeppelin, não, já teve uma alienígena que se falou até em um teleférico, cara, da margem direita para a esquerda. Então são tudo lunáticos. E é isso aí. Falar depois tudo lunático, eles não têm ideia. São esses que vêm de fora. Tá? Exatamente. Teleférico, bondinho. Tem gente que acha, inclusive, assim, ó. Ele faz assim, ó. Vamos pôr drone para levar container. Não, então a operação ela é intensa, é 24 horas de operação. Quem achar que vai morar na cidade de Santos e não vai escutar barulho de navio, não vai ter caminhão, procure outra cidade para morar, porque aqui é uma cidade portuária. Estou correto, Barreto? Perfeito. Eu não sei se vai evoluir a moradia no centro da cidade. Não sei. Estão tentando ver se convence o pessoal aí, né? Para isso, estão tentando levar o terminal de passageiro para o centro da cidade, que é outra falta de acessibilidade. Você imagina de novembro a maio, ter não sei quantos mil 12 ônibus, mil pessoas. não sei quantos mil ônibus que vêm de fora. Você vai por onde isso? Eu vou fazer para o intervalo, e como a gente falou aqui, levantou a questão do Pomini, só para Barreto, sem o arrendamento do STF-10, nada disso vai acontecer. Porque você sabe que o Porto Santos, ele colocou na Prefeitura de Santos em torno de $500 milhão. Sim. Em 5 anos. Não sei se direito, ganharam na justiça e começaram a receber. Não é isso não, as contrapartidas. Os waves, não é isso. Exatamente. Então, o que é o wave? Só para ressuscitar. Impacto de vizinhança. Estudo de impacto de vizinhança. Então, você vai construir uma obra, essa é uma legislação do Ministério das Cidades, existe há muitos anos, em toda a parte do mundo existe essa legislação. Em Miami, vão construir um prédio, o impacto daquele prédio que vai ser construído, todo o entorno, ele cria todo o mobiliário, toda a construção, toda a infraestrutura, todo o esgoto. Ele já cresce protegido. Né? Então, ele a própria empresa que vai construir esse edifício, essa edificação, ele já faz isso. Aqui em Santos, corre na mesma proporção. Só que, proporcionalmente, esses valores eles não são investidos na área do porto. Ok? Então, hoje estão sendo construídos diversos terminais. Exato. Então, a contrapartida desse terminal era ser investida onde? No local. Na perimetral. No acesso. No acesso. A perímetro, você pegar hoje passar de caminhão aquilo ali, eu acho que faz sentido o porto. E tem que exigir essa investir na cidade. De bastante. Tem que investir isso. Claro. Certeza. Mas nunca pode esquecer da atividade principal. Né? Eu tive na inauguração daquele acesso, né, para o Boulevard, tive lá na inauguração, né, conversei com algumas pessoas e fiz uma crítica. Você fez um Boulevard cruzando a perimetral do Porto Santos. Para pedestre. Para pedestre. Com 5,50 metros de altura. Tá? Se eu colocar um caminhão com um HC, o HC é um container que tem mais 30 centímetros de altura. Sim. Tá? Ele já dá 4,96 metros. Já existe esse container? Não, eu passo direto. Não, eu presumo que eles viram que container em pé não pode ir, então vou fazer o container deitado. Pode ser. Não duvidem. Só pode ser não isso. Duvidem. Então, assim, você pode perceber que todas as passarelas que cruzam a perimetral, você está falando um local, obviamente você fez uma passarela dentro de uma área urbana. Correto. O porto está dentro de uma área urbana. Sim. Só que aquele local, aquela avenida, ele é para transitar caminhão. Sim. A perimetral do Porto Santos é para fazer o quê? Para fechar ela e fazer uma tarde. Não automóvel. Uma tarde de lazer, é isso? Não. Que se deixarem, vou fazer. Mas eles estão pegando o gabarito dos túneis da estrada. É isso. Não vai alterar túnel nenhum mais na vida aqui. Não. Então, o que não passar no túnel, não vai passar em lugar nenhum. O que passar no túnel, eles fazem fora. O que está acontecendo? Pegou o gabarito do túnel da Imigrantes, por exemplo, onde tu passa com o teu container, e pôs a mesma altura aqui. É o que está acontecendo. Eles não vão levantar mais, porque sabem que no túnel não vai poder levantar. Como é que vai levantar o túnel? A altura para a estrada é outra, viu, Barreto? É maior? Com certeza. Acho que não, hein? Opa! Não é a mesma? Não. Se eu passar. Se a gente pegar o túnel da estrada, é maior. Eu faço carga excedente, cara. Eu faço carga excedente. Por que eles não puseram o túnel da estrada, então? Não, mas ele transita ali, ele bate 6 metros. Na estrada tem que ser 6 metros. E na cidade?
Na cidade, dentro da cidade, pode ser os 5,50, mas não dentro do porto. Na perimetral que vai passar caminhão. Ser desses 6 se eu tiver que passar uma peça, trazer uma então, peça... na sua ótica, o dentro do porto, que é caminhão, devia vir o mesmo do túnel. 6 não, metros. o mesmo que é da passarela do lado da alfândega. É 6 metros. A passarela do lado da alfândega, ela colocou exatamente uma medida ideal para trânsito de caminhão e trânsito de peça. Se eu precisar passar com uma peça... Quer dizer, o Boulevard é menor altura do que 5,50. Então tem 50 centímetros a menos, que são consideráveis, né? É considerável essa medida a menos. Não entendi. Com toda certeza, cara. E você colocou bem, Marcos. Agora, só você lembrar quando você passa... Quando você vai fazer qualquer obra, vocês precisam, em algum momento, perguntar para quem vai usar, cara. Claro. Simplesmente se você faz desordenado para inaugurar... mas por isso que eu te disse que veio dos túneis da Imigrante, que lá não vai mexer nunca mais. Não, ali é 6 metros. Não posso, não 6, é 6. Não, devia fazer 6 aqui. É 6, é de estrada. Inclusive, eu estava aqui na presença do Adilson, ele mesmo concordou, cara. Então, ele é engenheiro. Professor engenheiro. Isso é competente. Tá? Agora, não que isso vai mitigar risco. Ou seja, ninguém analisou esse projeto antes de levantar esse. Mas devemos pensar no porto. Eu sempre vou repetir, apesar que já me deram 1 milhão de desculpas, né, com relação à descida da Imigrantes, que não desce caminhão, sim, em função do declive, né? Então, o que acontece? Porra, eles conseguiram errar de novo. Quer dizer, quem foi engenheiro da Imigrantes, né? Ali não é só declive, não. Ali é peso de carreta. Não é declive e o que mais? Eles não criaram, porque se você... Região de fuga, né? Rota de fuga para caminhão. Rota de fuga para caminhão. Esse novo projeto contempla isso. Você entendeu? Mas você sabia que tem um porto aqui embaixo. É verdade. E para acrescentar, na época que foi feita essa Imigrante, sabe o que eles fizeram? Artesp aumentou o valor do pedágio com justificativa para a construção dessa Imigrante. Só que aconteceu o seguinte, o transportador pagou pedágio alto, pagou o aumento e depois ele não desceu com o caminhão. Isso porque você sofreu na carne. Mas só para a gente... caras que vêm não sabem viu, Arnaldo? Só para a gente pontificar aí para o primeiro intervalo, a gente vai com o tempo aqui. Só lembrando, né? Essa questão que o Marcos falou, eu cheguei a dar uma olhada, não é oficial, porque não foi liberado oficial, a gente, inclusive, não pode nem mostrar aqui, senão eu sou passivo de ser processado, mas a ideia inicial dessa nova rodovia, dessa terceira via da Imigrantes, é justamente o que o Marcos falou, e nós vamos ter um trecho em túnel, algo em torno de 17 quilômetros de túnel na estrada. É 4% de desnível, outro é 6%. Então, mas aí o engenheiro, acho que de forma inteligente... Nós estamos há 40 anos usando uma via da Anchieta, agora é uma via. Uma via. Mas aí, Marcos, eu gostaria da tua opinião também de intervalo, e esses engenheiros, junto à Ecovia, disseram o seguinte, a gente tem que ter pelo menos 3 pistas de rodagem para caminhões, mais as laterais, que ele quer dizer o seguinte, numa falha o caminhão tem dentro do túnel uma área de escape. Sim. E durante esses túneis, vamos ter pelo menos de 3 a 4 áreas de escape, que são áreas de fuga. E aí o que acontece? Por quê? Você tem toda uma questão de risco de um acidente dentro de um túnel. De incêndio dentro do túnel. Então, com essas áreas de escape, ventilação, então está tudo sendo estudado, né? A inclinação não pode passar de 4% de inclinação, isso tem sido colocado. E aí me parece surgir uma informação de que a questão dos túneis, como o Arnaldo colocou, de altura, foi dito o seguinte, né? Ao invés de faz o túnel nessa altura, nessa proporção de 6 metros, né? Mas há um rebaixamento da pista. Então você consegue manter os 6 até um pouco mais. E aí manter. Porque a inclinação será menor. Então você consegue fazer um rebaixamento de pista. Caso contrário, teria o mesmo erro da atual pista, que tem 6%, em alguns pontos até 7% de inclinação. Sim. O que impede o caminhão. Eduardo, eles fazem seminário, vão para outros países... Acabaram de participar de um para identificar o que eles são hoje, o que nós somos até agora. Sim. Então, nós continuamos exportando os mesmos produtos da época do Império, que está aqui na minha mão. Ó, aumentou, né? O volume. 75% do que nós exportamos commodities. Sim. Produto não acabado, sem geração de valor agregado. E nunca tivemos um agro como esse, desse tamanho. E continuamos fazendo, e na mesma proporção, a mesma infraestrutura. Hoje, eu recebo, né, do Mato Grosso, das regiões produtivas, estão colhendo milho, descascando milho e criando monte no meio da colheita, porque nós não temos, nós temos uma de silo que eu falei semana passada. Tem um empresário aí que tem uma fazenda lá no Mato Grosso,
tem que chegar aqui no porto. Sim. Carreta, em vez de ele investir em 500 carretas, ele botou 5 silos de lá até aqui. Sim, mas isso é natural. Nós temos uma vacância. Mas ele precisa depois escoar. Nós temos uma vacância de armazenamento gigante. Exato. E se fala em quase 35% do montante que é produzido. Então, hoje, Barreto, o produtor do algodão, ele colhe o algodão, já faz o fardo, né, já deixa preparado, já põe no caminhão e esse caminhão vem. Né, de lá para cá. No sul de Minas. Ele vem para Santos. Chega aqui em Santos, ele já faz a desova, já faz a estufagem. Eles estão fazendo do caminhão. Não volta mais vazio o caminhão, né? Ou ainda volta? Ainda volta, porque a batida de ida e volta, às vezes você não consegue casar a carga, né? Então, hoje, assim, o que eu sempre falo aqui, Barreto, assim, não é o caminhão, o modal rodoviário, é a carga que está no modal errado. A gente não investiu em ferrovia, que, vamos falar, as transportadoras... Mas nunca vai superar a ferrovia, o caminhão, nunca. Não, é a conexão. O caminhão sempre será conexão. Isso não agora, existe sempre aquele que fala assim, não, vocês vão acabar com o transporte rodoviário de carga se vocês colocarem caminhão. Mentira. Mentira. Nos Estados Unidos, você contratando motorista nos Estados Unidos, é o país que mais tem ferrovia. Sim. E tem uma vacância gigantesca de motorista de caminhão lá. Sim. Grande. Sim. Então é tudo falácia, falácia e falácia. Por quê? Eu ainda insisto. Você sabe quanto que arrecada dia essas praças de pedágio? Nós sustentamos uma Ecovia. Fortuna, mano. Uma fortuna. Eu já falei, a gente já Você quer que eu te fale a conta de 6 anos atrás, na mesma época que a gente fez essa estatística? Hein? Não, no geral, são 4 praças de pedágio. As 2, margem esquerda, margem direita, sim, e mais as 2 pistas de descida, Imigrantes e Anchieta. Certo. Há praticamente 7 anos atrás, 8 anos atrás, se falava em 3.600.000 por dia. Por dia. Sabe quanto arrecada o Ecopátio? Não faço ideia. Entra aí, dá uma gugada. Quantos veículos você tem? Hoje? Quem Ecovias é? Ainda? Quem é? Ecovias. Ecovias ainda. Agora, tu acha que tem algum interesse em fomentar a ferrovia? Claro que não. É isso que eu canso de dizer aqui. Claro que não. Eles deixam. Eu não vou matar a galinha dos ovos de ouro. Não quero ser injusto com isso. Não. Mas... Você está sendo justo. Sabe? Aí, assim... É uma balança, né? Não. É uma imbecilidade total, desculpa a expressão. Sim. Nós tentarmos aqui ser um país forte no comércio exterior. Se nós não tivermos infraestrutura ideal para escoar. Não escoar a safra. Precisamos... Onde vai ser produzida a safra? Vai ser no Mato Grosso? Que se fomente usinas naquela mesma região para manufaturar esse produto. Ou que seja... vocês aqui estão todos vestidos, ninguém está pelado aqui, certo? Graças a Deus. Se eu pegar a etiqueta dessas roupas de vocês aqui, eu estou falando 90% não é produzido no Brasil. E nós, o primeiro semestre... E quando não, ela é produzida lá fora e se coloca uma etiqueta aqui para dizer que é nossa. Exatamente. Então, nós somos batemos aí no primeiro semestre o maior exportador, batemos os Estados Unidos como o maior exportador de algodão do mundo. Olha aí. E o que aconteceu com a nossa indústria de tecelagem? Está sucumbindo, né? Quer dizer, qual o projeto de Estado que se tem na nossa indústria? Não tem, Marcos. Você mesmo falou. Não existe projeto de indústria, de fomentar. Hoje, eu trabalho com comércio exterior. Minha vida foi comércio exterior. É comércio exterior. Sim. Eu não vi, até hoje, uma sinalização do governo federal na redução. O governo anterior, vocês conhecem muito bem, nós temos uma contribuição, tá? Não é imposto. A contribuição ela é mais perversa para o empresário do que qualquer uma. Sindição? Não. Nada a ver. Contribuição é imposto, é tudo tributo, né? Sim. Imposto, contribuição e taxa. Exato. Tá? O imposto é salutar para o empresário. Sim. Porque você recolhe proporcionalmente... O empresário não quer deixar de pagar o imposto. Não. A taxa é nociva, porque é única. Tá? Então você paga hoje a FRMM. Essa taxa vem em todas as notas? Não, a FRMM é a taxa para a renovação da Marinha Mercante. O Brasil não tem Marinha Mercante há mais de 30 anos. Não renovou nada.
a taxa era 25% sobre o frete. 25%? Era 25%. No governo anterior, ele reduziu. Teve uma queda. Para 8%. E agora? Propondo a redução para 4%. Sim. Voltou para 8%. Tá? E ainda o projeto da BR do Mar valorizando novamente a cota. Não, deixa eu concluir. Vai lá. Deixa eu concluir. Essa taxa da Marinha Mercante, o maior arrecadador do Brasil se chama Porto de Santos. Tá? Essa arrecadação de fundo de Marinha Mercante. É o maior porto? Tá? Ser, né? A maior arrecadação é o Porto de Santos. Ó, segue meu raciocínio. Sim. Esse fundo é um fundo que arrecada milhões. Sim. Sabe para que ele foi feito? Para onde vai esse fundo? Esse foi para fomentar portos na região do Nordeste. Então, os recursos de Santos vão para fomentar. E o nosso porto aqui precisando de inúmeras obras, Sim. Obras, e os nossos recursos sendo indo para lá. Sabe para quê? Para construir barcaça. A Portobras sabe quanto? Os juros? 2% ao ano. 2%. Então, sabe quem é o laço financeiro disso? O Fundo da Marinha Mercante. E o empresário vai buscar recursos. E aqui o Porto de Santos, um juro altíssimo, precisando de muitas obras para escoar. Nós estamos aqui a 60 quilômetros do maior centro consumidor, são 15 milhões de pessoas. São Paulo. Né? 52 milhões em todo o estado de São Paulo. Então, são 1/3 da população brasileira mora com poder aquisitivo gigantesco. E nós perdemos cargas para outros portos porque nós não temos infraestrutura. Toda a carga de valor agregado, você sabe que foi para Santa Catarina. Sim. E, parabéns, Santa Catarina, sobre aproveitar o momento, criou infraestrutura, a empresa não volta mais para Santa. Eu não sabia que o Marcos lê pensamento, que eu queria chegar lá, até não quis te interromper o teu raciocínio, para não te tirar, mas o governador de Santa Catarina, o senhor Jorginho Melo, levantou uma tese extremamente séria e importante, é o seguinte: vocês não estão observando que a reforma tributária vai tirar dos portos brasileiros muita arrecadação. Ela vai encher o cofre do governo federal, e quando a gente fala em ISS, arrecadação de impostos, quem vai ficar com a parte maior será o governo federal. Os municípios portuários levarão na cabeça. E tem muita gente negando, e o governador falou, eu encomendei um estudo, inclusive a gente já trouxe aqui 2 ou 3 vezes o secretário Leocádio, ele falou que tinha uma preocupação, mas ele espera que isso não aconteça. Esse conselhão, assim, nós temos hoje um gap muito grande, a desproporcionalidade de poder, né? Sim. Então, a reforma política é extremamente importante. Hoje você tem estados com 2, 3 senadores, então você tem um mando maior de uma certa região com uma população infinitamente menor. Exato. Então, essa proporcionalidade, desproporcionalidade de poder faz com que você tenha a colocação dos recursos de forma desproporcional. Sim. Não é isso que acontece? Exato, acontece. Agora, a gente tem, né, algumas críticas, mas também a gente tem que parabenizar. Se fala muito dessas emendas, então a gente sempre vê esse mundo político não se envolvendo se é certo ou se é errado, mas hoje você precisa ter uma accountability sobre os recursos que vão. Você precisa ter um direcionamento, um compliance, né? Com accountability é pedir muito, né? Mas um compliance sobre esses recursos que são enviados. Sim. Porque hoje, o que acontece? Que eu quero uma medida provisória tal. Mando as verbas para alguns, vão estar comigo. Então você tem uma conta. E aí a base das emendas, né? Vai liberando. Vai liberando. Eu sou assim meio radical no sentido seguinte, né? Para a gente construir um país melhor, nós temos um problema hoje gigante, né, Barreto, de mão de obra. O Barreto ficou 45 anos numa mesma empresa. Eu trabalhei 12 anos numa empresa e tenho 25 anos na minha. Essa geração que está vindo para o trabalho hoje, eles não têm identidade com nada. Eles são imediatistas ao extremo, não sabem ainda o que realmente querem. Imediatista, antigamente, era de alguns anos, hoje é de meses. De meses. E aí, 2 meses ele já... essa questão que se fala, você tem o fomento do emprego, é mentira, Eduardo. Não. Sabe o que eu tenho conversado com todos eles? Hoje, você abre uma vaga, você preenche essa vaga, você mantém o anúncio. Sim. Você mantém... Porque você vai ter que substituir... Porque você não sabe, em 3 meses você não sabe. Não existe mais cargo porque de carreira, difícil. Você contrata... E não há um interesse. Viu, você contrata pelo currículo e depois você tem que demitir pelo comportamental. É verdade. Porque eles estão vindo para o mercado de trabalho querendo mudar
os processos e procedimentos dentro da sua empresa. O currículo não espelha o profissional que você contratou. Exatamente. Como que você, empregado de uma estatal, seja ela Porto ou não, que é registrado em carteira, vai ganhar mais do que um cara que trabalha online pelo iPhone, vendendo produtos de terceira, segunda, quinta qualidade? Todo mundo ganha dinheiro. Agora, o funcionário da Codeste, que é a estou falando do Porto, porque eu vim do Porto. Eduardo, só para fazer um comparativo com... Depois a gente vai ao intervalo. Hoje, o país, quem ganha, realmente tem a sua rentabilidade, são os intermediários. Tá? O intermediário do Nordeste. Eu sou dono de caminhão, tenho motorista, tenho todas as certificações, trabalho, tenho constituído a nossa empresa e os agentes, que são donos do cliente. Eles querem colocar preço no meu negócio, tá? Sem responsabilidade nenhuma com nada. Sobra para ti. O agronegócio está sofrendo a mesma situação. O agronegócio hoje, o agricultor, ele produz, sofre com a temeridade que se tem no clima, né? Ele pode perder toda a colheita, pode também ter rentabilidade sobre isso, mas ele tem a temeridade seguinte: ele vai chegar à temeridade em algum momento. Sim. Que não tem inocente na globalização. Não. Os países não estão vindo aqui porque gostam do Brasil. E não estão vindo aqui colocar infraestrutura eles porque interesses comerciais o interesse em colocar infraestrutura é que nós somos incompetentes em prover infraestrutura. Então, hoje, o chinês quer vir comprar grãos, ele entende que o Brasil é incapaz de prover infraestrutura para escoar do Mato Grosso até o Porto, ele vem e coloca a infraestrutura dele. Aí, o que vai acontecer, Barreto? Esse cara que produziu isso aqui, ele tem que usar a malha ferroviária chinesa, por exemplo, ou de qualquer outro país que seja. Vai chegar um momento que ele vai ter que vender esse produto ao preço que ele quiser. Sabe por quê? Porque senão apodrece. E quem ganha é o cara que vende. Apodrece no passo. Sabe por quê? Porque ele não vai ter como escoar. Exato. É lógico. Aí perde. Não. Aí perde. Aliás, prejuízo. O melhor programa que existe, que eu acompanho há muitos anos, Globo Rural. É verdade, um grande programa. Aliás, não, um grande programa. Assisto esse nessa televisão. Grande programa. Tem razão, tem razão. E destaco sempre assim, esse programa, um brilhante, mas um brilhante, magnífico trabalho de um órgão chamado Embrapa. Não, é assim, fantástico. E copiado por vários outros países do mundo, esse trabalho. E a gente não valoriza. Bom, foi para a China em 2005. Tinha uma equipe da Embrapa. Já na China, pesquisando, como é que eles faziam? Você tem razão, esse é um belíssimo programa. Não, cara, e eles não deixaram a política contaminar a instituição. Desculpa, não demonizando a política. Não. Mas toda instituição que a política entra, ela contamina. Mas, Marcos, você foi feliz. No futebol, que a gente gosta de futebol. As instituições que nós temos hoje... Mas você falou, Marcos, se tivéssemos, desculpa, um deputado, um senador na Embrapa, ela não existiria mais como existe hoje. Já tinha acabado. Acabou. A sua filosofia, o seu trabalho, o seu final... O objetivo final de uma associação é você atender os interesses do seu associado Marcos, e interesses da sua categoria. Eu vou ser econômico agora. Nos últimos 20 anos, a evolução do agronegócio no Brasil por conta da Embrapa, ela é gigantesca, a ponto de Japão, França, Espanha, vários países dizerem o seguinte: é muito difícil de concorrer com o Brasil e graças a Deus o Brasil não acerta. Já foi a Ribeirão Preto? Você já? Eu já. Não, na AgroShow não fui, mas já fui em Ribeirão algumas vezes. Foi na AgroShow? Não. Eu não vou lá na AgroShow. Teve uma agora, gostaria de ter ido, que é uma feira em excelência. Você fechou a AgroShow agora, você foi na AgroShow. Se você não reservar hotel, não tem, que vem, não você tem. Não consegue. Tu vai voltar lá ano que vem? Vou. Eu quero ir contigo. Vamos. Quero conhecer. É fantástico, hein? Assustador. Eu vi as imagens. O que é a AgroShow? Sim. O melhoramento genético das sementes, os equipamentos. Você tem. E uma feira que resulta em negócios fantásticos, né? Você não tem ideia do tamanho que é o evento. Eu imagino. Tá? Eu vi umas imagens, Marcos. Você teve agora, não teve? Não, esse ano. No ano passado você foi? Isso. É gigantesco. Então nós não temos noção do que é o país. Só para você ter uma ideia, existe uma cana que eles estão fazendo um melhoramento genético, que ela tem uma altura de quase 8 metros. Então, isso quer dizer o seguinte: você pegar 1 metro quadrado e plantar aquela cana, você tem 3 vezes mais a proporção. A produção
A produção então que você tem que a mesma área, você produz 3 vezes mais. Exato. E a produção que você teria que ter em extensão, você tem na altura. Não, você tem uma produção gigantesca. Sim. Hoje. Eu faço consultivo, né? De como você vai precisar armazenar, como você vai fumigar essa safra dentro do Sim. né? Porque açúcar, e tem todo um maquinário para colheita disso. Isso. Né? Então você sofre o produtor hoje, assim como as indústrias. A indústria não tem incentivo de nada. Não. De nada nesse país, cara. Não. Você vai importar uma máquina para trazer automação, produção, você encontra inúmeros protecionismos aqui. Isenção zero. Não, zero. Zero. Como é que você vai fomentar a indústria nacional sem você ter o equipamento? Não vai. Sabe, você perde o time no seguinte, você quer impor, você quer fazer, por exemplo, você quer lá em Ilhéus. Mas o chinês pode pôr um equipamento aqui dele e é isento ele? Não. Ou não? Também não? Não. Ok. Toda a máquina e equipamento que você for importar. Deixa eu só pedir licença, Marcos, a gente fazer o comercial. Eu estourei demais, né, Virginia? 9h22 minutos. Volta para Santos. Deixa eu mandar um abraço aqui de novo aqui, o pessoal que está mandando. Alô, Luiz, um abraço para você, o Davi no Rio de Janeiro, o André no Rio de Janeiro, ao Felipe lá em Fortaleza, um abraço a Meiro de Espírito Santo, um abraço ao Ricardo. Alô, Ricardo, deixa eu mandar um abraço para o Bento. Alô, Bento, em Florianópolis. Eu te mandou um recado, eu demorei para responder o recado, Bento. Um abraço para vocês aí de Floripa, Bela Terra. Abraço meu querido Sérgio Zibel aí, trabalha com transportes também em Balneário Camboriú. Ele, sábado retrasado, ele mandou uma mensagem, falou assim, Eduardo, adivinha onde eu estou agora? Eu falei, curtindo um shopping, numa praia. Ele falou, não. Aí eu falei, tá em casa de televisão, um jogo. Não, eu estou na borracharia trocando os pneus do ônibus. Aí eu falei, quanto é cada pneuzinho desse? Assim, ó, se eu pegar um Xing-Ling, vai na proporção de uns R$3.000, um Xing-Ling. Na realidade, assim, hoje tem alguns pneus importados, né? Que você consegue aí ter R$2.000, você consegue um pneu de mercado que ele falou. Comprando na volumetria. Exato. Mas o melhor pneu mesmo, ele custa R$3.800. Foi o que ele falou. Que aí você consegue zero. Cada caminhão. E cada caminhão são 22 pneus. Só isso. Então, você tem. A gente comprou agora em torno de R$3.500. É um pneu que você roda a 150 km. Né? Agora, roda 150 km numa estrada. 150 km? 150 mil mil quilômetros. 50 mil, desculpa. Mas assim, você roda em alguma estrada perfeita. Sim. Se eu mandar o meu caminhão, como eu mando para Paraíba, às vezes ele vai para Bahia. 50 mil vai cair para. Então, ele volta. 50 quilômetros. Ele volta sempre com um pneu aí trincado, alguma coisa desse tipo, né? Exato. Mas um abraço ao Zibel, que falou exatamente isso, nessa proporção, um pouquinho menos de R$4.000. Ele falou, graças a Deus, os ônibus tem poucos pneus. Se fosse uma carreta, estava eu perdido. 9h24, eu vou rápido intervalo e volto já com muitos outros assuntos também aqui do programa, falando muito mais ainda também aqui para você no nosso painel do Porto dessa terça-feira. Lembrando, amanhã feriado estadual de 9 de julho. Volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aduaneira e logística.
A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados. O mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Ingeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse ingeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Marketing de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Marketing de Ouro, Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 9h31, aqui com o nosso painel do Porto dessa terça-feira. Lembrando, né, que você pode participar se inscrevendo também no canal Ponto a Ponto, no canal Painel do Porto. Dê o seu like, participe conosco e pratique aí sempre a boa participação conosco, que nós construímos o programa com a sua participação, sugerindo pautas, interagindo conosco, com os nossos convidados, como hoje. Estamos recebendo aqui o empresário Marcos Muniz e também o Arnaldo Barreto, ex-diretor da Codesp, quase 50 anos de história no Porto de Santos, engenheiro civil, e participou de muitas etapas da modernização
deste gigante Porto Santista, o maior porto da América Latina também, né? Eu fico feliz que eu comentava aqui no programa e muita gente fala assim, Eduardo, você é pequenininho, você vai falar, ninguém vai ouvir. Eu falei assim, pode ser que todos não ouçam, mas muitos vão ouvir. E eu fiquei muito feliz com a informação que eu recebi semana passada, principalmente que eu mandei uma mensagem para o governo federal em relação à comunicação. Porque eu dizia o seguinte, Santos tem um edifício que fica ali no bairro da Vila Nova, chamado Parque Tecnológico, né? E eu falei assim, mas por que esse Parque Tecnológico não pode receber cursos para a área portuária? Perda de tempo até hoje não, né? E qual foi a resposta? Que os institutos federais de Santos e Guarujá, Marcos e Arnaldo, terão cursos voltados ao setor portuário. O campus do Instituto Federal de São Paulo, que será instalado de forma provisória no prédio do Parque Tecnológico de Santos, porque não existe ainda um prédio para isso, na Vila Nova, por 5 anos, até o tempo de construção de novo prédio, terá relação com cursos totalmente dotados à área portuária, né? E aí vão ser definidos em audiência pública, em contato com empresas e com o setor portuário, quais os cursos que melhor cairão para serem colocados à disposição do público para se preparar. Da mesma forma, no Guarujá, lá o prefeito Farid Maggi agiu rapidamente, já cedeu uma área para a construção desse prédio do Parque Tecnológico, ou melhor, do Instituto Federal, aqui será o Parque Tecnológico por 5 anos, e lá o Instituto Federal já tem área também. Então, ufa, demorou, mas ouviram. Eu falava aqui, do Marcos, a vocação é porto. Então, por que não termos cursos voltados à área portuária e logística? Então, é isso que será feito. A área portuária é logística integrada e nós teremos vários cursos. A informação é que teremos pelo menos 10 cursos voltados à área portuária com logística também. Não, parabéns, então, àqueles que estão envolvidos nisso também, né? E para o diretor de Gente e Gestão de Santos, da Santos Brasil, Marcelo Rodeste, as formações mais estratégicas para as unidades do Instituto Federal aqui da região, são todas voltadas diretamente, dialogam com o Porto de Santos, os desafios da logística cadeia produtiva. Ô Marcos, você concorda com o Marcelo Rodeste, que é da Santos Brasil, dizendo o seguinte, todos os cursos têm que ser totalmente voltados, né, com linguajar, com o dia a dia da logística portuária. Se não houver cursos voltados para a logística portuária, não precisa colocar. Sem dúvida, nós temos aí alguns professores, né? Olha aqui um. Isso aqui pode transmitir o conhecimento deles para esse jovem, total, né? Porque não é só ser nostálgico. Arnaldo Barreto, o mestre. Não é só ser nostalgia de trazer o que nós fizemos. Aliás, estão todo mundo aqui hoje em função de que alguém fez no passado alguma coisa, não é isso? Agora, nós já temos o Senep pronto. Sim. Barreto sabe bem disso. Sabe quem está colaborando? Semana passada me passou a informação, fiquei muito feliz, gosto muito dele, um grande profissional. O Hélio Alite. Professor, está lá, está no Parque Tecnológico, cedendo ali sua hora, seu tempo, para produzir efeitos em curso portuário. Eduardo, aqui está tudo pronto já. Você não precisa ficar inventando nada de outro curso. Sim. Você tem o Set Senat. Exato. Tá? Voltado para o transporte. Senep. Então, mais o que? Pessoas que já estão no DNA, o que é atividade portuária, certo? Por que você não pega esse projeto e se integra ao que já existe? Exato. Cada um quer colocar a sua faixa no seu negócio. Inventar. Estão inventando. Parque Tecnológico é uma piada, desculpa a expressão, é uma piada. Quem sabe agora consiga achar o seu viés verdadeiro, né? Não existiu tecnologia num parque que já tem há mais de 4, 5 anos na cidade. Sabe, você integrar as empresas de verdade, traz quem realmente precisa. Humildemente, o Marcos e Arnaldo, eu sugeri aqui, inclusive, na época, ao Eduardo Bittencourt, que preside, jovem com muita intenção de aprender, crescer, e falou, você tem razão, podemos olhar para esse lado da logística portuária. Tem que trazer um empresário, cara. Você tem que atrair empresário. Quais são as necessidades de você? Isso, Marcos. Você trazer os terminais. Qual a carência de mão de obra que você tem? Agora, você tem uns lunáticos pensando em Porto da cabeça deles. Eles vão para Amsterdã, vão para Rotterdam, Antuérpia, e aí eles chegam lá, olha, lá em Amsterdã era isso. Lá você tem um carro autônomo. Só que aqui é outra cultura, é outra realidade. Aqui a coisa é só prova. Nos meus 5 anos de faculdade, que foi de 68 a 72, já existia lá em Lins e depois em Mogi uma cadeira de portos e ferrovias.
portos que abandonaram. Agora, você como engenheiro, Arnaldo, sabe disso. Se a gente quer falar de parque tecnológico, com todo respeito, vamos para São José dos Campos. A gente vai ver que é parque tecnológico. Então vamos integrar a tecnologia. Mas é aviação lá, né? Exato. É aviação. Não, mas a indústria está ligada lá. A gente não tem indústria aqui. Não tem. Eduardo, então, nenhuma. A nossa indústria aqui chama-se Porto. Eduardo, tira a política do negócio e coloca o empresário para fomentar isso, para trazer as ideias realmente de qual mão de obra. Nós vamos agora fazer uma startup para isso. Mas vai usar aqui? Nada. Não vai. Sabe? Então, assim, cara, tem tudo. Eu vou falar uma coisa aqui, Marcos. Se você vai me dar a primazia de falar, porque você é empresário sério, empresário que trabalha aí o dia a dia. Muita gente fala assim, mas se a gente for colocar na área de logística, na portuária, a gente vai precisar de apoio. Eu duvido que os empresários dessa área se neguem até colaborar. Nenhum vai dizer não. Nunca. Claro que não. Nunca. Não. No fomento de empresas. Estou errado, Marcos. A nossa empresa fez 25 anos ontem. Olha aí, parabéns. Passou por nossa... A equipe mandou um bom dia aqui, né, Virgínia? Isso. Diga aí o alô da equipe aí do Marcos, que está trabalhando, assim, é um olho no gato e outro no peixe, Arnaldo. Então, esse foi crescendo conforme o Porto, esse aqui, ó. Isso. Conhece tudo. Eduardo. O Marcos é tão envolvido nas questões da cidade que eu conheci o Marcos, um dia que seria a folga dele, e foi olhar se a entrada de Santos tinha ficado bonito, estava para passar caminhão. Lembra? Foi aí que eu conheci o Marcos. Mas manda um recado do pessoal lá da comunicação lá também. M Muniz Logística. Abraço à equipe Rádio Star News Comercial M Muniz, conectado ao painel do Porto e ao mundo. Dininha Couto, bom dia, amigos. Deixa eu mandar um abraço também para o Rogério Perim, que conhece muito. O Rogério Perim não conhece o Marcos pessoalmente, mas tem um elo que ele fala assim, eu gosto muito do Marcos quando vai lá, porque ele foi CEO da SATA durante mais de 25 anos. E a SATA, ele dizia assim, Eduardo, você sabe o que a SATA faz? Ela transporta veículos para o Brasil inteiro. Tá? Para as montadoras. Então, é caminhão. E quando eu vou em reunião com o governo do estado, o governo federal, eles perguntavam assim, não tem jeito de levar o veículo? Tem, no caminhão. Aí, assim, não, mas a gente... No caminhão? Sempre no caminhão. Esqueçam outra coisa, nós somos caminhão. O Brasil, ele é forjado por rodovias para caminhões. Eduardo, esqueça o resto. A locomotiva da região é o Porto. Sim. É o maior equipamento do Brasil de transporte de carga. É primeiro porto, segundo porto, terceiro porto, quarto porto. E que sustenta 1/3 da balança comercial do país. Exatamente. Então, você precisa ter os olhos para o porto. Sim. Agora, você criar essas inúmeras de restrições que existe no município. Aliás, a política local sempre demonizou o porto. Isso. Mas depois vai pedir voto no porto. Isso. O Marcos de Arnaldo, deixa eu dar um bom dia aqui ao doutor Roberto Monteiro, bom dia a ele que fala assim, eu não entendo nada de Porto, mas adorei, né? Sou um desembargador aposentado, vim aqui encher o saco de vocês, com aquela brincadeira que ele fala de um semáforo, que ele diz brincadeira para fechar o Porto à meia-noite e abrir às 7 da manhã, que não é possível, mas ele diz o seguinte aqui, para que eu fale da nota, a gente conversou, e é só para lembrar aqui, e ele dá um posicionamento muito interessante e muito certo, né? O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, defende a ampla participação de concorrentes no leilão do terminal de contêineres Tecom Santos 10, Perfeito. o ST10. Inclusive de armadores e operadores já contratos ativos no Porto. Quem está tem que participar. Esse é o problema. E o doutor Roberto falou o seguinte, como ex-desembargador, um estudioso da Justiça de São Paulo, Marcos, que é inconstitucional você falar em tirar essas empresas que estão aqui. Se for na Justiça e parar numa, como diz assim, numa turma correta e séria, vai dar ganho de causa para quem está operando. Perfeito. Porque é inconstitucional você tirar quem produz, quem já paga os seus impostos e quem produz ali, né? E aí o Pomini pediu uma reunião com urgência, inclusive, para o governador, que está voltando de Lisboa, esteve lá no... Vocês acompanharam o Gilmar Palusa? Sim. Então, o Gilmar Palusa... Então, e o governador esteve lá para passar o chapéu, literalmente, porque não tem dinheiro sobrando, mas o governador esteve lá, o governador respondeu, o Anderson Pomini, dizendo o seguinte, a terceira pista de imigrantes, o túnel, a questão desse leilão, porque esse leilão vai ser na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. E o governador está preocupado também, porque foi procurado por empresários. Eu vou dar uma dupla que procurou, não é a dupla sertaneja, não. A dupla Joésia e Wesley procuraram o governador e disseram assim, mas governador, a gente não pode participar? E o governador falou, todos podem, só não podem quem lá está. E isso é errado. É errado. É errado. E aí tem um grupo entendendo que isso vai ser judicializado, está caminhando para isso.
inclusive, dependendo da forma como se for judicializado, não sai nada. Não, mas aí prejuízo para Santos. Existe um caminho legal para tirar isso da frente. Quem vai apresentar o caminho legal são os próprios operadores agora. Que rasparam o tacho, Marcos, você sabe disso. Sabe aquela história, Marcos? Você pega uma área abandonada, raspa o tacho, faz ela ficar bonita, e aí te tiram depois? Não pode. Diga, Marcos. Assim, o Eduardo, nós temos aí as agências reguladoras, né, que competem a ela direcionar, né, toda a economia, você tem a ANTAC, tem outros órgãos que vai conseguir criar um equilíbrio. Acho que a temeridade grande que se tem no mercado hoje é se criar um monopólio gigante com relação a isso. E para Santos, o terminal de bandeira branca seria o melhor terminal para a gente. Que é o público. O terminal de bandeira branca, ele não escolhe que carga vai Hoje colocar. Hoje não temos esse pátio aqui. Nós temos 3 terminais aqui. Né? Aliás, alguns terminais, alguns armadores já tomaram posse dele, e com razão, porque você criou infraestrutura para atracar seu navio. Sem isso, você não teria a infraestrutura para você colocar seu navio. Como é que você fica com o seu navio? A cada momento chegou no Porto de Santos, aqui, 6 mil, 8 mil teus, não tem janela de atracação. Sim. Aí você aborda esse porto, vai para o Rio de Janeiro. Então você fica transitando com esses contêineres e de volta. Ou quando abre janela, sabe o que estão sendo feito? Quando abre janela de atracação, ele vem aqui para o Porto de Santos, que era para descarregar 1.000, 2.000 teus, eles descarregam os 8.000. Alivia, né? Por quê? Porque ele fala, não vou ficar com esse navio gigante aguardando outros portos para se ter janela. Eu queria saber você, do Arnaldo, que sexta-feira surgiu uma informação, já confirmada, inclusive, veio a comunicação, que o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou na sexta-feira lá em Brasília, e ele também esteve viajando, mas ele mandou comunicado por Brasília, o envio à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a mais conhecida como ANTAC, todos sabem que acompanha o porto, a autorização para o início do processo de licitação para a concessão de acesso do canal do Porto de Santos. Sim. O canal vai ser privatizado. E alguns empresários estão preocupados, entendendo que essa licitação... Será que eles vão colocar um pedágio no acesso do canal? Do acesso do canal? O ministro perguntado que foi, declarou o seguinte, essa licitação é para que nós tenhamos mais solubilidade, mais rapidez na dragagem e não dá ideia, Eduardo, eles são criativos ao extremo. Você está colocando isso em tom de brincadeira, mas alguns empresários comentaram se iriam criar alguma tarifa para a utilização do canal. Isso foi falado, discutido. O ministro falou, não. Isso não passa para... O que a gente está colocando é que essa empresa, ou a empresa que ganhar essa licitação, ela vai fazer toda a dragagem e manutenção, né? O derrocamento... Manutenção... Exato. Mas aí eu faço a pergunta aqui, nobre ministro Silvio Costa Filho, que eu não tenho nenhum motivo para que desabonar a conduta, mas eu participo dessa licitação. Me ajuda aí, Marcos. Eu participo dessa licitação. Eu ganho no quê? Você ganha no volume. Mas volume do quê? Quem vai dragar? O volume de lama. Quem que vai pagar? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Porque até agora na licitação foi falado só da contratação. 30 anos de concessão. Então, isso. Aí, Arnaldo, então me ajuda aí. Ele traz as dragas. Quem tem a obrigatoriedade de pagar pela manutenção é a autoridade portuária. Lógico. Não é isso? Lógico. E ela cobra dos empresários. Exato. Da tarifa portuária. Exato. Então. Só que ele vai manter por 35 anos o canal de navegação com a profundidade que a APS quiser. Sim. Vai manter o derrocamento das 22 pedras que tem aí para tirar. E vai manter a dragagem de manutenção dos trechos de cais. Inclusive na Ilha Barnabé já saiu a licitação também para que seja feito o aprofundamento ali do canal, né? E não é Só que para aprofundar o canal, isso que as pessoas não entendem. Você não pode aprofundar um canal para depois querer aprofundar o cais sem reestaquear os cais. Exato. Se você trazer o cais hoje para 15 metros, abaixo. Vai tudo abaixo. Vão abaixo, exatamente. Então, a contrapartida dessa obra do TECOM é que é o segredo. Quem vai ganhar não importa, tem que fazer. Vou dar um exemplo bem grosseiro. Sim. A terceira pista de imigrantes, 2 túneis, outra passarela ali na entrada da Lagoa, a segunda entrada da Lagoa, tem que exigir o que se sabe, Arnaldo, que vai ganhar. O que se sabe é que é o seguinte, a terceira pista não precisa nem de sair esse leilão do TECOM, porque a Ecovias falou que ela banca. Perfeito, ela falou, eu banco, eu faço isso, e ela declarou o seguinte ainda, e eu também tive acesso a isso,
o governador Tarcísio Gomes de Freitas tinha a preocupação, que não tem, em relação ao tempo de obra, ele pediu para acelerar, falou-se em 8, 9 anos a obra. A Ecovias falou que ela consegue fazer em 5, usando o processo construtivo da Nova Tamoios. Contrapartida. Tá? Só que ela quer saber os padrões necessários, e aí que o Marcos tem razão, Marcos. Quando você fala em padrão necessário de processo construtivo de uma rodovia, que deve ser utilizado, a Ecovias foi objetiva nesse sentido, acho correta. Ela perguntou o seguinte: qual será... O padrão é o padrão do usuário. Não. O usuário quem é? Caminhão, carga excedente, então, você tem que lembrar que tem um porto. Porque foi passado pela Ecovias para o governo, é o seguinte: governador, o senhor pede que eu construa a estrada, eu construo. Eu vou discutir com o setor o menor padrão. Então, também, questão asfáltica, o nível, a espessura desse asfalto, o nivelamento dessa pista, a proporção. Só que eu estou fazendo um projeto para caminhões e ônibus no máximo. Não me venha falar em colocar em finais de semana, operação 8x7, 7x5, veículos de passeio, porque o projeto inicial é para caminhões e ônibus. E aí esse é o problema, porque aí já surgiu que tal partido diz: não, mas peraí, que a gente tem ali um represamento nos finais de semana e temporada de veículos no sistema de imigrantes. Ô, Marcos, se passar a pensar nisso, esquece. Um exemplo menor para você entender o raciocínio. Estão querendo levar o terminal de passageiros de Outeirinho para o Valongo. Sim, a gente já discutiu várias vezes isso aqui. Quer dizer, que eu acho só vai construir um terminal para passageiro? Não. Ele tem que construir o Concais, um bolsão de ônibus e de carros lá fora da cidade. Em uma zona hoteleira. Porque o Valongo não comporta. Não. Como é que você vai levar um terminal para lá? E 5 meses por ano você... Fazer o terminal é até fácil. O problema é chegar nele com toda a contrapartida de todos tem que pôr no contrato. De todos. E tem um detalhe: o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, Marcos, esteve nesse final de semana, inclusive participando de uma feira, de um evento muito grande lá em Lisboa, em Portugal. Primeiro fato, o governador ele deixou muito claro que o foco era a concessão de recursos, né, do sistema de travessias litorâneas e o projeto que integra aí o Programa de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, que é o PPI-SP, que tem como objetivo atrair pelo menos 2 bilhões de reais de recursos à iniciativa privada para o setor de travessias. Só que aí foi dito para o governador o seguinte: algumas empresas, inclusive uma grande construtora portuguesa, diz: vocês não têm interesse em ampliar outras obras? Nós temos interesse, nós já estamos no Brasil há mais de 30 anos com várias obras, né? E aí o governador falou: nós temos o corredor do Porto, nós temos o corredor ferroviário, nós temos a Esse governador é o concurso, meu. Não, então. É diferente dos mas outros. Aí o que acontece, Marcos? Infelizmente, a gente tem uma burocracia gigantesca no Brasil. Tudo passa por órgãos de fiscalização, passa por Tribunal de Contas, passa por licenciamento ambiental. Eu vou dar um exemplo. Se você cismar hoje, Marcos, minha empresa está boa, mas eu quero construir. Você não pode construir. Você vai passar por uma série de impeditivos e licenciamentos e você acaba não construindo. Vou te dar um outro exemplo no Porto. A ANTAC, ela não é cargo político. Ela é eleição. Sim. Os diretores da ANTAC são todos técnico. Eleitos por 5 anos. Isso. O que eles escreverem, você não pode o Lula pegar e tirar o cara da ANTAC para pôr o Marquinho, pôr o Barreto, para mudar. Não, eles são eleitos. Você tem que respeitar a legislação. Agora, o que me assim como o Banco Central. O que me causa espécie, né? O doutor Roberto faz o seu presidente sozinho do Banco Central não decide nada. Não. Ele tem um conselho. Ele é um colegiado ali. É um colegiado. O doutor Roberto coloca bem aqui, que eu comentei isso para ele, e eu perguntava esse tipo de decisão. Muita gente aqui não sabe, o Marcos e o Arnaldo podem explicar. Mas, por exemplo, o que é água de lastro? Tem gente que não sabe o que é. Eu recebi aqui mais de 70 pessoas. O que é água de lastro, Eduardo? Mas por que essa informação? Eu fui confirmar. Preste atenção. A Justiça suspendeu a norma de água de lastro no Porto de Santos. A decisão de primeiro grau atende recurso apresentado por armadores de longo curso e também da cabotagem, que questionaram a exigência adicional. Vamos lá. A primeira vara federal de Santos anulou a norma editada pela Autoridade Portuária de Santos, veja, né, que exige, ou exigia, que ela vai para o espaço, um laudo sobre o controle de tratamento de água de lastro como condição para a atracação de navios do Porto de Santos. A Justiça derrubou, Marcos. Como é que fica agora? A Autoridade Portuária preservando a qualidade e a Justiça simplesmente derrubando essa autorização. Tecnicamente, o que diz? Que o navio tem que apresentar um certificado de água de lastro para poder entrar no porto. Então, é feito isso. Acho que todas as empresas de navegação ela tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Sim.
Tá? Então, exatamente, todas elas cumprem os requisitos que são de cada país. Mas a norma colocada pela autoridade portuária era mais completa, agora está caindo com a decisão da Justiça. Não, mas isso atende os requisitos internacionais. Agora, o que ninguém fala é que nós estamos cercados de uma população nessa nossa ilha de ocupações irregulares. Que aí sim você também tem o esgoto sendo jogado para o canal do Porto Santos, que a política fecha os olhos. Né? Há quanto tempo a gente está escutando, inclusive terminais hoje que querem ampliar, ele não consegue, porque tem uma população. Eles foram para lá porque a política não colocou eles no lugar que tinha que ser colocado. Vamos falar o que tem que falar, cara. Né? Então hoje você tem ocupações irregulares em toda a parte da nossa ilha. O meio ambiente não fala nada, são ocupações de manguezais a todo momento. Eu pescava lá na Zona Noroeste, naquele rio, pegava caranguejo naquele lugar. Vai ver o que é hoje. O que era um rio de 800 metros virou um canalzinho. E aí todo mundo fecha os olhos, Barreto. Agora, acontecem inúmeras inundações aqui na cidade em função do quê? A água não tem para onde escoar. Aí você vai para outros problemas mais, além da questão ambiental, né? Então, a temeridade hoje que as empresas têm em qualquer área é muito gigante. Hoje, o empresário, o Brasil, ele não estimula o empresário a investir pela uma temeridade jurídica ao extremo, não só trabalhista, mas ambiental, mas em outras temeridades que, a ponto de hoje... Sabe qual que é o país na América do Sul para se melhor investir? Paraguai. Eu li um artigo recentemente. Não, mas eu tô mandando empresas para o Paraguai já fazem 12 anos. Lá imposto é zero? Não, paga imposto. Olha, mas tudo funciona. É isso. Você agora... É claro, você vai pagar 10%, você paga 10%. É isso. Não vai mudar o governo e vai falar para você pagar. É 10% hoje, amanhã e depois. Então você faz um plano brasileira que está indo para lá. Você faz um projeto. Já foi. O projeto para se construir um terminal não é de 2 anos. Não. Isso é de 30 anos. Eu vou te dar um exemplo que uma indústria... Aí o pessoal, eles mudam a regra do jogo, no meio do campeonato. Como é que você vai ter confiança de investir num país desse? Marcos, posso te dar uma informação? Tem uma indústria do interior de São Paulo, de metal mecânica, que ela foi para o Paraguai. Foi para lá faz 3 anos. Eu li o artigo recentemente. Ela recebeu um documento do governo do Paraguai dizendo que a isenção proposta e aceita é por 30 anos e ninguém muda. Pode sair o presidente, pode mudar o Congresso lá, não muda. É plano de Estado, exato, não é de governo. Hoje eles já estão pensando na eleição do ano que vem, querendo colocar placa. E sabe o que é engraçado, Marcos? É que eu fui governo. Eu fui ler lá para entender, porque no Brasil tudo se judicializa, e aqui o STF tem mais força. Lá não. Não pode, se for judicializado, quem perde é o governo. Não pode ser judicializado. O contrato tem que ser até o final e com prerrogativa do seguinte: se o Marcos é um empresário, a prioridade é dele. Se ele quer ficar, ou até ampliar, ou não, é dele. Então, quer dizer, você está fazendo um plano de futuro, um plano de que essas empresas se instalem, cresçam, progridam e tragam recursos e riqueza para o Paraguai. Por que existe? Por que há muitos anos... Marcos, eles não têm mar, imagina se tivesse mar, hein? Por que todos os empresários e a desindustrialização no Brasil foi intensa? Não existe inconsistência jurídica lá, né? Não. O que é e acabou. É um erro, né? Aqui nós temos isso. Todas as empresas resolveram desativar o seu parque fabril e importar. Importar de outros países. O americano com essa taxação gigante que Marcos, colocou. Se eu resolver montar uma loja para vários tipos de artigos, vai de casa. Eu sentar tomar um café, Marcos, monta um projetinho para mim com a Muniz, como é que eu faço para importar, por exemplo, louças, metais, coisas para montar uma loja bacana com artigos que vêm da China. Você diz para mim o que eu vou ter que pagar, como é que eu vou ter que transportar isso, a melhor região para importar, você não vai levantar isso para mim? Com toda certeza. Ele vai montar um plano para mim. Um consultivo tributário voltado para o aduaneiro. Né? Porque você vai falar para mim o que vale a pena investir para que eu tenha lucro. Então, hoje, qualquer consultor que, por exemplo, você tem aí o maior imposto que existe no Brasil, é o ICMS, porque ele vai na última escala. Você vai fazer uma importação, você paga imposto de importação, IPI, PIS/COFINS,
ICMS, adicional da frete marinha mercante, dependendo da mercadoria, o CID. Então, ó, ali algumas outras taxas, né? Então, você tem isso aqui, ó, Eduardo. Então, hoje, o empresário, ele armazena tributo, não é mercadoria. Sim. Sim. Você pega isso aqui, você colocou hoje uma carga tributária, são 38%. Só de ICMS, muita coisa. Só de ICMS, Estado de São Paulo, é 18%. Com a lei Candir, ele se torna 23%, porque você faz o cálculo por dentro. Tá? Então, hoje o ICMS que é 18%, você paga 23%. O da energia elétrica, que você paga 25%, é 32% que você paga. Então, se você pegar a sua conta hoje, Eduardo, vai abastecer seu carro num posto de gasolina, com a lei da transparência hoje, aparece embaixo. Exato. Quanto você paga de imposto? Você vai observar que você pagou R$30 de combustível, por exemplo, e 15% é imposto, cara. Imposto. É aquilo aí, você montou a sua empresa, você não chamou o governo para ser teu sócio, não. Mas ele virou teu sócio. Não, mas pior que isso, Eduardo, não é a questão de pagar imposto. Não. É a devolutiva que não existe quase. Do imposto que você paga. Ninguém reclama de pagar. É que eu não enxergo nada. Eu tenho que colocar minhas filhas numa escola, eu tenho que pagar ela. Exato. Pagar a escola. Exato. Você tem que, se você quer um bom hospital, você tem que ter plano de saúde. Se você quiser, você tem que pagar pela sua moradia. Então você vai com todos os requisitos básicos que a Constituição dá prerrogativa para o governo te colocar como contrapartida do imposto que você paga, o básico, ele não está dando, cara. O governo te empurra para uma parede e diz o seguinte: Marcos Muniz, você é empresário da logística, você precisa se atualizar, você precisa de caminhões mais novos, que não sejam poluentes, que sejam caminhões que vão rodar de forma inteligente. Então o Marcos vai lá e compra os caminhões tidos como inteligentes. E são modernos, são ágeis, tudo. Aí ele paga, desde a compra do caminhão, a todos os tributos que tem que ser pago, que o empresário não vai se queixar de pagar, porque tem que pagá-los. Porém, qual é a contrapartida que ele recebe? Imposto, pedágio na rodovia e uma qualidade asfáltica péssima. Resumindo, o teu investimento aqui, ele passa a te gerar mais despesa do que lucro, porque você vai ter que fazer manutenção, você vai ter que estar sempre evoluindo na troca de pneus, sempre buscando uma manutenção mais periódica. Então, quer dizer, o governo te cobra. Na realidade, Eduardo, todos os ativos fixos de uma empresa, todo ativo fixo para uma empresa, por exemplo, nós tivemos um guindaste. Ninguém pega um guindaste ou um RTG para ficar andando no Gonzaga, não é isso? Porra, isso aí é para quê? Para gerar serviço. Um caminhão, na mesma proporção. Você não compra um caminhão, aliás, é proibitivo. Aliás, uma das cidades mais proibitivas para a circulação de caminhão é a cidade de Santos. O que mais a CET faz aqui é placa proibido caminhão. Multando, criando temeridade gigante. Hoje o caminhão chega na cidade, ele não tem lugar onde ficar. Criou legislação que bairros que é considerado de bairros de moradores que são caminhoneiros, eles têm proibição de estacionar o seu caminhão na sua porta. Isso é cultural. Você tinha o seu caminhão, não pode. Então é a cidade proibitiva ao geral. Aí como é que você fala em fomentar um porto onde a política é proibitiva para a atividade? E olha que não faz sentido nenhum, nunca ganhou tanto dinheiro com o porto. Não faz sentido nenhum. Não, é proibição ao extremo, é multado. Qualquer um liga para o seu vereador de momento e fala para ele, e funciona assim mesmo. Você viu das rotatórias que tem aqui nessa cidade. Rotatórias em todas as partes, na igreja Algumas erradas. A igreja do Marapé, colocaram uma rotatória e tiraram tudo, porque era impossível estacionar. Aí a senhora ia para a igreja. Falar nisso, bem lembrado. Deixa eu parabenizar os comerciantes moradores da Rua da Liberdade com Alexandre Martins. Lá foi colocado uma rotatória. E parabéns à CT por observar que estava errado. Ela foi colocada. Vou fechar, Eduardo. Mês, ela foi retirada porque só causou acidente. Eduardo, posso fechar? Diga. Qualquer um liga para o seu vereador de plantão. Eu preciso que você coloque uma rotatória aqui. Eu preciso que você me coloque uma placa para proibir do caminhão. Simplesmente ele pega o telefone, liga para a CT, vão lá, coloca essa placa. Não existe nenhum projeto. Não existe nenhum estudo técnico. Mas eles falam que tem. Não existe, Eduardo, mentira.
Eles vão lá, colocam a placa e aí tiram uma foto, manda pro eleitor dele e fala assim, ó, a placa eu coloquei lá, tá bom? É isso, é assim que funciona. Eu vou atuar uma boa lembrança. Deixa eu até mandar aqui para a Silvana Cecília. Vamos convidar, porque ele não foge. Isso é uma verdade. É um elogio aqui ao Antônio Carlos. Desculpa a eloquência, Eduardo. Não, mas você tá mas é que quem sente na pele é que fala. Atenção, CT Santos. A rotatória da Rua Torres Homem com a Barão de Cotegipe fizeram já faz meses, né? Mudaram a faixa de travessia onde não tem guia rebaixada. Uma excrescência. As faixas de travessia não tem guia. Se tiver cadeirante, que se dane o cadeirante, que ele caia, que morra. Absurdo. Eduardo. Porque mudaram as faixas de travessia, tem poste na faixa e a guia não foi rebaixada. E mais, colocaram aquela zebrada lá, aquela linha zebrada em amarelo, em frente de garagens de casas e prédios. Como é que o cidadão sai da garagem? É falta de treinamento, desculpe. Como é que o cara pode fazer um negócio da CT, que ele não foge, ele vem aqui para saber quando é que vão resolver isso. Porque, primeiro, que não resolveu nada, só piorou. As pessoas não respeitam, na grande maioria, né? E travessia. A guia não é rebaixada. A faixa não tem rebaixamento de guia. Então, o cadeirante que se lasque. A verdade, todo mundo precisa de feira livre, que é uma cultura nossa. Mas ninguém quer na porta. E de caminhão, mas ninguém quer na porta. É isso? Então, assim, quando o Porto, ele traz o ônus, mas traz o bônus. Muito mais do que o ônus. Agora você pega alguns alienígenas morando na cidade... Tem muito aqui, Marcos, vamos falar a verdade, é muito puxa-saco, que você falou de vereador, tem muito puxa-saco. Não, eu acho que o melhor termo que eu encontrei até hoje, que aliás foi o ex-governador, avassalagem. Posso falar uma coisa aqui? Com todo respeito, eu não falto respeito com ninguém, mas tem muito vereador que foge da entrevista porque não tem resposta. Foge da entrevista porque não tem o que falar. Então é muito mais fácil você simplesmente citar algumas coisas para uma meia dúzia, né? E para a grande maioria, que é a população toda da cidade, você não responde. Então eu lamento muito. Como eu falei aqui, eu sou contrário a esse projeto aí, sou contrário, é um absurdo. De você colocar agora 21 carros, quase que zero na Câmara com motorista, com 300 litros de combustível por mês para cada vereador. Eu sou contra. Eles estão levando pancada por isso. Não, e tem que levar. O povo está dando pancada. Mas não é por aí. A gente não elege um vereador para que eles tenham uma vida nauabesca. Então, eu tenho certeza que não são todos que concordam. A cidade é plana. E outra, eles precisariam dar exemplo. Se você falar assim, a Câmara tem que ter lá uma meia dúzia de carros, quando o presidente sair num congresso em São Paulo, participar de uma reunião com o governador, concordo, não tem problema nenhum. Mas 21 carros para rodar na cidade é brincadeira. A máquina pública. E aí eu vou começar a dizer: não escolham, não votem mais em vereador, aquele que votar a favor. A máquina pública, ela precisa, de uma certa forma, ter mais. Entregar mais e enxugar mais. Mas o exemplo vem de cima, né? Mas vamos lá, vamos encerrar o programa, que tem um tema, o Arnaldo lembrou, eu separei aqui, porque o governador também, Tarcísio de Freitas, ele vai receber, o Muniz é um entusiasta desse modal, eu vou falar aqui, e o Muniz, vou até abaixar que o Muniz vai jogar cadeira, não, o Muniz não é violento, ele não vai fazer isso. Não, mas preste atenção, o governador Tarcísio Gomes de Freitas receberá moradores do bairro do Macuco. Macuco fica em Santos, viu? Sim. Alô, vereadores. Sim, grande bairro. Bairro do Macuco. Importante. Vamos lá. Para discutir as obras do túnel imerso e a expectativa dos impactos, e a reunião será no Palácio dos Bandeirantes, que vai ser definida quando acontecerá, sendo em julho, no próximo mês, né? O objetivo é discutir os impactos do túnel para o bairro, para a cidade de Santos, também para o lado do Guarujá, reforçar a necessidade de uma indenização justa às famílias que terão seus imóveis desapropriados. Ninguém vai falar assim, Senhor Marcos Muniz, o senhor quer deixar sua casa por gentileza, da Tavena, nós vamos ter que passar uma pistinha aqui para entrar no... Não, vão ser retirados por desapropriação. Tá? E mais, para viabilizar essa obra. E aí, o José Santaella, secretário da Associação Comunitária do Macuco, também solicitou, e ele também é secretário da Associação dos Moradores da Rua Campos Melo, porque tem gente que também não percebe isso, que o governador dê atenção a um outro tema, que além do túnel, que está envolto em muito mistério ainda, por onde vai passar, fala-se agora em 65 imóveis, entre residenciais e comerciais. Então o governador falou, vamos ter a sensibilidade de resolver, esperamos que tal. Mas o Marcos é um contumaz que cobra. Mas ouça só isso, Marcos. O José Santaella disse o seguinte, que ele vai aproveitar esse contato com o governador e com a equipe do governador
para cobrar também, junto, inclusive, do governo do Estado, que nessa audiência o chefe do Executivo Paulista possa reiterar com o Executivo Paulista e com a Prefeitura de Santos os problemas causados pelas obras do VLT, que já se arrastam por 4 anos. Isso é Campos Melo. Campos Melo, 4 anos. Ele falou do túnel, vai ter a reunião do túnel, tá, no Macuco, mas não se pode esquecer do prejuízo causado pela obra do VLT ou as obras que já estão se arrastando por 4 anos. E, segundo ele, elas deveriam ser entregues em março de 2023. Ô, Marcos, você é bom de calendário, tem até esse calendário é um bonito que é imunizar, que causa inveja a muita gente. Que ano nós estamos? 2025. Que mês? A obra política é assim. Julho de 2025. 23 já passou, não passou? O que acontece assim, Eduardo, eu acho que... Deixa eu só pontuar para você comentar. Não foram entregues. Aí, por que não foram entregues? Há problemas de começa e refaz a obra, quebra e faz de novo, quebra e faz de novo. Problemas com muitos pontos comerciais que sofreram abalos por conta da obra. Sinalizações, sejam elas verticais ou horizontal, e esqueceram simplesmente das instalações das portas automáticas das estações. Nenhuma estação tem porta. Diga, Marcos. Cara, o prejuízo para o munícipe, para a população daquela região, incalculável. Verdade. Eduardo, Empresas que fecharam. eu quando iniciou essa obra, houve esse movimento lá na região, né, que essa obra foi imposta para o município. O projeto tem um valor X aqui para a mobilidade urbana. Pega esse projeto e coloca lá. Foi assim. De forma desordenada, leva de nenhum lugar para lugar nenhum. A cidade tem outras prioridades na cidade, principalmente hoje. Eu falo que a obra de Saturnino tem até hoje, e é o que salva a nossa cidade de alagamento. Tem outras prioridades que não é esse VLT. O trajeto foi alterado, todo mundo sabe que ele foi alterado a mando de alguém. Não é isso? Então tem inúmeros erros, não consultaram a população da forma que tinha que ser. Essa obra interferiu na mobilidade urbana de forma gigantesca na cidade, porque você interferiu em diversas regiões. A cidade não precisa dessa obra, é um transporte que vai onerar. Hoje se fala, porque você tem uma contrapartida do município para dar para a mobilidade urbana, para a empresa. Sim. Então, quem vai assumir esse trajeto, ele calculou um número X de passageiro, porque ele está investindo, ok, um número X de passageiro, você vai ter a volumetria de grana ano. Esse é um trem fantasma. Você não vai atingir o coeficiente. Sim. Então, você vai tirar dinheiro do município para dar para um transporte ineficiente. E te falo mais, o antigo trólebus seria mais eficiente do que isso. Olha, fez fora, né? Zero de impacto. Para atingir isso que você falou, eles estão querendo fazer extensão para Praia Grande, para Cubatão. Agora, se pensasse mesmo na região, na época, porque a gente tem uma cultura assim muito centralizadora, sim, você pegaria esse mesmo projeto e colocaria lá em São Vicente para fazer a interligação de Praia Grande e tudo mais. Exato. Esse projeto que está aqui, sabe qual a metragem de desapropriação que teve nesse trem fantasma? Não faço ideia. 12 mil metros quadrados. Tem prédios que perdeu a sua frente, perdeu a sua garagem. Tem alguns lotes que o VLT pegou só a frente. E aí ele ficou... Então teve inúmeros problemas de desapropriação. E isso, para essa população que está nessa região agora, que está pedindo essa desapropriação, por isso que o Santa L fica em cima e precisa fazer essa mobilização. Porque essa população, ela mora ali, tem história, Eduardo. Eu fui criado na Bacia do Macuco. O primeiro emprego meu foi na Bacia do Macuco 61, como é que é o nome do canal 4? Qual? Siqueira Campos 61, a oficina mecânica de caminhão, eu lavava a peça lá, com 9, 10 anos de idade. Trabalhei ali, aquelas famílias todas que são da região, era trabalhador portuário, de toda a região. Então não é simplesmente você chegar com uma obra agora e falar assim, ó,
acaba a tua história aqui, vou te indenizar e tal. Não. Vamos, e precisa colocar. Vamos convidar o José Santella para participar. Claro, é bom. E qual é a dificuldade que o governador tem em fazer uma audiência? E nessa audiência com os moradores de Porto Santella, propor 3 peritos judiciais para fazer a avaliação da casa de cada um. Tem que ser valor de mercado, né? Não pode ser valor venal. Por isso que tem que ter alguém de Santos para saber o mercado. Que é para não tirar ninguém com nada na mão. Quer dizer, o cara mora lá há 50 anos, tem gente que a casa ainda não está com a documentação própria, tem que tirar. Sim. E por isso o nego vai abusar desse pessoal que mora lá. Não. Perito judicial, federal, municipal, estadual. Agora, é bem simples. Vai abrir o edital, põe essas regras todas no edital. Tem que pôr. Põe no edital bem claro. A população sabe que, independente de quem for fazer o arrendamento, está bem claro no edital que eles serão remunerados, essa população, com base nisso. E de imediato, começou a obra, sabe que vai ter... Essa população, antes de começar a obra, elas já precisam ser indenizadas e ser deslocadas da região. Mas isso tem que constar em edital, porque quem assumir a obra já vai assumir com esse passivo. Para a gente fechar o programa, o Ayrton lá de Itajaí mandando um alô aqui, dizendo o seguinte: vocês aí com essa discussão muito assertiva, a gente vai para o comercial e a gente encerra. Ele diz o seguinte: aqui teremos o túnel Itajaí e Navegantes, é verdade. Não um túnel imerso como o de vocês, será um submerso, mas o governador Jorge Mello já cobrou dos 2 prefeitos, de todas as autoridades, do próprio estado, para que o projeto executivo seja ouvido por todos os lados, moradores, comerciantes, empresários das 2 cidades. Isso tem um prazo de 6 meses, contados, né? Restam mais 4 meses para definir, e aí sim, buscar o melhor caminho. Quanto a indenizações, já foi inclusive definido, as indenizações serão feitas pelo próprio mercado e pelos proprietários, junto com auditores de corretoras de valores e imóveis, para que não se haja perda. E mais, o governo do estado propôs aqui a seguinte solução: caso os moradores não queiram deixar aquela área, o próprio bairro, o próprio governo fará o encontro de uma área, construindo residências do mesmo nível até maior, para entregá-las numa parceria, numa contrapartida entre o governo estadual e o município de Itajaí e Navegantes. Ele cita aqui até que o governador colocou data vênia, vale o registro, que até o final de 2025 esses artigos devem ser definidos e promulgados e colocados em ata, para que a partir de 2026 seja tudo colocado no papel e o início da obra possa acontecer com nenhum prejuízo para os moradores e comerciantes dos locais, sejam o município de Itajaí e também Navegantes. Parabéns a esse governador Jorginho, muito bom senso. Tá aí, por isso que o Santa Catarina tem crescido. Virgínia, rápido intervalo para despedir aqui. Programa quente, acalorado, mas só repetindo aqui. Marisa, você está perguntando aqui se você mora no Boqueirão, só para especificar. Deixa eu passar aqui para a nossa audiência, os nossos espectadores também, vários bairros aqui. Tem muita gente dizendo aqui, meu bairro tem rotatória. Tem rotatória, tem locais que ela até cabe, são rotatórias pequenas, não trazem problema. Agora, outras, por exemplo, o pessoal está reclamando da Torres Homem com a Barão de Cotegipe, ela ficou gigante, né? E aqueles tachões, né? Aquelas tartaruguinhas amarelas estão soltando e quebrando. Outro dia um caminhão passou, ele não vai fazer o contorno, ficou muito grande. Se ele fizer o contorno, ele para na calçada. Voou um pedaço. E eu vou até tirar foto e trazer aqui, mostrar aqui. Isso é falta de projeto, desculpe. Viu? Então, e aí pedir para o presidente da CET, o Antônio Carlos Gonçalves, conhecido como FIC, que ele possa vir aqui e tentar resolver, porque ficou grande demais a rotatória. Se um caminhão, por exemplo, um caminhão de coleta do lixo for fazer o contorno, ele para na calçada. Esses caminhões são os caminhões baú, né, Marcos? Sim, ele precisa fazer entrega, cara. Exato. Por exemplo, hoje a cidade de Santos, assim, as cegonhas, que vêm com carros, as vendedoras de Santos, elas têm que parar na perimetral, tá? O caminhão, a cegonheiro, para na perimetral. Desce ali. Descarrega todos os carros aí, porque não existe acesso. Não tem. Plataforma não existe. Não existe, não. As cegonhas não entram dentro do município, não conseguem entrar. Não consegue, eles param ali na perimetral e vão puxando os carros para as revendedoras. Só dando uma informação que o Rogério tinha confirmado, a gente mudou de assunto, eu não coloquei. Ao contrário, aqui no ABC, a Prefeitura de São Bernardo do Campo está colocando 2 ou 3 áreas
para que seja colocado ali um grande pátio para recebimento de caminhões para facilitar a descida para a Baixada Santista. Muito bem. Parabéns ao prefeito. Muito bem. Eu sei que o anterior, o Orlando Morando, já havia feito o projeto e o atual prefeito me foge agora o nome. Parabéns pela consciência. Aliás, o prefeito faça um convite para os empresários irem para aquela região. Hoje já existem algumas empresas de Santos fazendo hub, né? Centralização de carga em São Bernardo, Mauá, né? Diadema. Até porque os caminhões só entram em Santos agendados. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou convidar entra sem o Rogério agendamento. para participar online com a gente, ele de São Bernardo, participar conosco, passar informações disso, que vai ser importante demais. Mesmo que seja de lá. Não, ele participa de lá, ele é empresário de São Bernardo, ele fica lá, participa online. A ideia é ótima. Para que nós possamos falar e quem sabe ele até possa nos mostrar a imagem lá, onde é essa área que eu vou pesquisar. Último intervalo e despedir do programa às 10 horas e 16 minutos. Esse é o Painel do Porto. Aqui a gente não tem papa na língua, não faltamos com respeito à educação, mas se a gente traz o problema, a gente também procura trazer, sabe o quê? A solução, que é o principal dessas questões. Eu volto já para a despedida do programa de hoje. Sabe não? Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Maneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fazendo alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, cara. Não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Às 10h23, né, o nosso painel do Porto, a gente já estourou o tempo, aqui um programa belíssimo hoje, com umas informações aqui da Baixada Santista. O Porto de Santos, ele tem assunto para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e se você quiser, domingo e sábado também, né, sábado e domingo. Quero agradecer demais ao empresário Marcos Muniz. Marcos, obrigado pela presença, sempre conosco aqui, elucidando, tirando aí as dúvidas e a gente tentando sempre colaborar com as autoridades, né, muitas vezes, em vários temas que relacionados ao maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, mas a gente fala de turno, rodovia, tudo que envolve a logística brasileira, que passa, para que muita gente não sabe, pelas nossas estradas e chegando ao Porto de Santos. Obrigado pela presença aqui. Bom descanso amanhã, né? Um feriado meio de semana que também acaba sendo importante para todos nós. Dá uma conturbada assim, né? Dá uma atrapalhada, dá uma atrapalhada. Faz parte do momento. Eu que agradeço, Eduardo, grande amigo aqui. Arnaldo Barreto, hein? Dona Virgínia, que faz acontecer de verdade. E você deu uma boa dica, hein? Arnaldo Barreto, para esses cursos de logística, cairia bem, é um mestre. Sim, nós temos inúmeras pessoas aqui muito capazes do Porto, né? que podem levar colocar a sua experiência fora do mundo acadêmico. O Arnaldo sabe real. Até onde as pedras estão no canal do Porto. Você entendeu? Então, são coisas que acho que assim, a gente se coloca à disposição. Sim. Para trazer soluções de direcionamento para o governo. Não há interesse de atrapalhar, e sim de ajudar. Nós precisamos fazer parte disso aí para realmente construir uma cidade melhor, uma cidade de Santos aqui que a gente consiga conviver com o nosso trabalho e com o nosso lazer. Porque a nossa grande ferradura, um lado é porto e outro lado é Até praia. Deixa eu aproveitar, já que você falou, não é elogio barato, né? Semana passada a Virgínia estava caminhando pela Campos Melo, e aí saímos na Silva Jardim, eu não sei qual tem a Luiza Macuco, seguindo o sentido centro Afonso Pena, eu não sei qual é o nome da outra rua ali, mas um veículo da sua frota, motorista sinalizou, buzinou, foi de uma atenção, poderia ele ter causado acidente, mas 2 imbecis de carro, que são imbecis, né? Parabéns aí, profissional da tua empresa, entrou de forma prudente, sinalizou, fez uma curva aberta para não pegar nem carro na lateral. Foi treinado para isso. Treinado e responsável, né? Porque eu estou com o Marcos aqui, eu comentei com a Virgínia, olha, um caminhão vazio, não tinha container, apenas o cavalo e o bug, né?
Mas veja a responsabilidade de um profissional. Isso mostra Parabéns, viu, Marcos? A preocupação que todo empresário tem do Porto com relação à integração da cidade com o Porto e, principalmente, a gente faz parte da nossa... Eu vivo aqui, cara. Como é que eu vou criar um problema para a minha cidade? Exato. Né? Então, é imbecilidade alguém acreditar que o Porto cria problema para a cidade. Nós vivemos aqui. Eu vou na praia também. Faço tudo isso. E eu vou dar até por volta de 14h10. Eu dou até o horário, então, o profissional que está fazendo a manobra ali. Já os imbecis, que às vezes acham que estão num carro, vão causar acidente em uma hora ou outra. Marcos, um abraço, obrigado, bom descanso. Obrigado, Eduardo. Arnaldo Barreto, o mestre aqui, que sabe tudo sobre o Porto e muito mais, nos dá uma aula toda vez que vem aqui. Eu imagino sentado à mesa, tomando um cafezinho ou tomando uma cervejinha, seja o que for, um vinhozinho, o Arnaldo contando histórias, quanto a gente não aprende. Arnaldo, seja bem-vindo sempre, você já ganhou minha admiração, eu não conhecia pessoalmente, apenas de muita gente contando histórias a respeito. Falei, mas eu quero conhecer o senhor Arnaldo aqui em loco. Obrigado pela vinda, bom descanso. E quem sabe, né, nesses cursos aí, a gente não pode solicitar a presença de Arnaldo Barreto, Data Venda, Doutor Porto. Olha, muito obrigado pelo convite mais uma vez, para você, para a Virgínia, para o meu amigo Marco aqui, um grande amigo que deu certo no Porto, porque trabalha. E ex-chefe, hein? E parabéns pelo seu programa, porque nem todo mundo dá valor para o Porto de Santos. Não. O Porto de Santos precisa ter universidade lá dentro, que já tem o Senep, tem que ser mais bem explorado. Porque eu costumo dizer, e vou encerrar falando outra vez, eu não sei se a cidade tem um porto ou se é o porto que tem uma cidade. De tão tamanho que ele é, tão grande que ele é. Os dois termos cabem. Porque é o maior equipamento do Brasil que é responsável pela importação e pela exportação de 33% do que roda no Brasil. Eu faço uma pergunta, então não é aeroporto que vai bater o Porto de Santos. Não. Qual é a cidade brasileira litorânea que não gostaria de ser detentora do Porto de Santos? Todas. Tê-lo. Você já me respondeu. Já fez a resposta aqui. Gente, bom final. Obrigado, hein? Bom final de dia, né? Durante essa terça-feira. Amanhã é curta aí um feriado e amanhã a gente não tem programa, mas na quinta-feira a gente volta com mais um ponto a ponto aqui ao vivo pela Rádio Star News. Continue com a gente 24 horas no ar. A gente volta já.